Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec. Nesse vídeo aqui nós vamos estar dando continuidade ao nosso projeto de tela de prospecção de e-mail. No vídeo anterior, nós já criamos algumas coisas, nós já conseguimos enviar um e-mail, por exemplo, já temos o nosso layout da página inicial, onde o nosso cliente consegue colocar os dados de nome, e-mail, já salvamos essa informação dentro do nosso banco e nesse vídeo aqui especificamente nós vamos estar finalizando todo esse desenvolvimento. Então nós vamos criar os nossos usuários, criar as nossas sessões de usuário, autenticação e assim por diante. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar a nossa estrutura de pastas referente aos nossos usuários. Então a gente precisa criar o nosso controller, o nosso usuário interface e o nosso usuário service. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso controller. Então vamos adicionar aqui um novo controlador. Esse novo controlador vai ser um controlador do tipo MVC vazio. Vamos criar aqui então o nosso usuário controller. Usuário controller. É aqui que vai ficar o método de cadastrar um novo usuário e assim por diante. Perfeito, o nosso controller está aberto, está criado na realidade, então vamos vir aqui no nosso services e já vamos criar aqui uma nova pastinha chamada de usuário service. Usuário service. E aqui dentro a gente vai criar a nossa interface e o nosso service propriamente dito. Então, a primeira coisa que a gente vai criar aqui é o nosso usuário service. E vamos já criar aqui também a nossa interface, que vai ser a nossa usuário interface. O nome está errado, vamos modificar aqui, renomear, usuário interface. Vamos dar um sim para modificar em todos os lugares e perfeito. Agora o nosso usuário service precisa estar implementando o usuário interface. E a gente pode registrar essa interface e esse serviço aqui dentro do nosso programa. Então a gente vai criar toda essa mesma questão que nós fizemos no nosso e-mail service. Podemos copiar e colar aqui na parte de baixo e colocar aqui o nosso usuário interface, que vai ser implementado pelo nosso usuário service. Vamos dar aqui um Ctrl ponto, já fizemos a implementação. Já criamos aqui a nossa estrutura de pastas, já fizemos aqui a nossa inscrição desse nosso serviço. Vamos agora iniciar o processo de criação da nossa view de cadastrar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é dentro do usuário controller, criar um novo método. Podemos até copiar esse método de index aqui embaixo e criar o nosso cadastrar. Na realidade, nesse método aqui, dentro do nosso usuário controller, nós nem vamos utilizar o método index, nem vamos ter uma view chamada index. Então, podemos excluir aquele método e deixar apenas o método do cadastrar. Vamos dar um botão direito aqui, adicionar uma nova view razor vazia, vamos adicionar e o nome vai ser cadastrar. Perfeito. Vamos adicionar e perfeito, estamos aqui com a nossa view. Primeira coisa que nós temos que fazer é com que ela receba um DTO de cadastro DTO. Por quê? Porque nós temos que primeiro Perfeito, temos então a nossa estrutura de pastas, tudo bem certinho e já temos a nossa view de cadastrar. A próxima coisa que nós temos que fazer agora é criar o nosso modelo referente ao nosso usuário. Então aqui nas models a gente vai adicionar uma nova classe, ela vai se chamar usuário model. Vamos colocar aqui usuário model. E aqui nós vamos colocar as propriedades que serão mais para frente transformadas em colunas dentro do nosso banco de dados, tá? Dentro da nossa tabela de usuários. Então, a primeira propriedade vai ser o ID, que vai ser o nosso identificador único, nosso ID, vamos colocar aqui. Próxima propriedade vai ser a nossa string usuário, né? Para nós termos a informação do nosso usuário. Podemos colocar aqui também uma string referente ao e-mail desse usuário e uma prop, que vai ser uma lista de arrays, um array de bytes, que será a nossa senha hash, porque nós vamos estar criptografando a nossa senha. Então, a gente coloca aqui senha hash. E mais um array de bytes, que vai ser o nosso senha salt. Perfeito. Vamos dar aqui um espaço.
e certinho, sem a solte. Por último, não menos importante, nós vamos ter mais uma propriedade aqui, que vai ser referente ao nosso datetime, data criação. E esse datetime, data criação, ele já vai iniciar como datetime.now. Então, já vai ser a data atual do momento que nós criamos esse usuário. Perfeito. Então, já temos o nosso usuário. Precisamos agora ter um DTO referente a esse usuário. Por quê? Porque no momento que nós vamos criar um usuário novo, nós não necessariamente vamos escrever a nossa senha criptografada. A gente vai escrever uma senha no formato de string e depois o próprio código vai criar a nossa criptografia. Então a gente precisa de um DTO para isso. Então vamos criar aqui uma pastinha de DTOs, ainda não temos nenhum. Então vamos minimizar aqui só para a gente entender certinho tudo que está acontecendo. Vamos criar aqui então uma nova pasta, aqui botão direito, adicionar, nova pasta. Vamos chamar de DTO. E dentro do DTO, nós vamos criar aqui uma nova classe e essa classe vai se chamar usuário criação DTO. Então vai ser o nosso DTO para a criação de um novo usuário. Aqui nós vamos ter que informar o nosso usuário. Vamos informar o nosso e-mail. E como eu repassei, a nossa string senha que vai ser digitada. Como também, para confirmar que a senha está certa, a nossa confirma senha, que será igual à nossa senha. Vamos adicionar aqui alguns data annotations. O primeiro dele vai ser required. Então, basicamente aqui o nosso usuário, ele é requerido, né? Ele é obrigatório. Caso ele não seja preenchido, a gente vai mandar uma error message do tipo insira um usuário. Vamos copiar isso daqui, vamos colocar nos de baixo também. Então, insira um e-mail, insira uma senha e no caso do nosso confirma senha, a gente pode colocar o required, insira a confirmação de senha, vamos colocar aqui, insira a confirmação de senha, como também vamos adicionar um compare, ele vai ser comparado com a nossa senha, com a nossa propriedade de senha. E caso por algum motivo elas não estejam iguais, nós vamos lançar aqui uma error message do tipo senhas estão diferentes. Esse compare faz o quê? Ele vai comparar o valor que foi colocado no confirma senha com o valor que está na propriedade senha, porque esses valores eles devem ser iguais. Se forem diferentes, vai ser mandada uma mensagem do tipo senhas estão diferentes e não vai permitir ali a criação. Então, perfeito, agora a gente tem o nosso usuário criação DTO. Podemos voltar agora ali para o nosso cadastrar, para a nossa view de cadastrar e vamos colocar aqui que nós recebemos como model dentro dessa view o nosso usuário criação DTO. Vamos dar um Ctrl ponto para estarmos dando o nosso using dessa propriedade aqui dentro da nossa view. Usuário criação DTO, creio que escrevi tudo certinho aqui. Usuário criação DTO, Ctrl ponto. Não deu para fazer com o Ctrl ponto, então vamos dar um @using, vamos colocar página coleta e-mail vídeo ponto DTO. Prontinho, dessa forma eu creio que já vai fazer a nossa inserção. Vamos continuar aqui com o desenvolvimento, creio que aqui só travou aqui, mas já está inserido aqui no nosso projeto, então sem problemas nenhum. Vamos continuar aqui então. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos voltar aqui no nosso index. Vamos voltar aqui no nosso index do e-mail. Então, dentro de views e-mail index, nós vamos copiar esses erros aqui, essa mensagem de erro, essa mensagem de sucesso. Vamos voltar para o nosso cadastrar. Eu vou fechar aqui algumas coisinhas para que fique mais fácil a visualização de vocês, o entendimento de aonde nós estamos e assim por diante. Vou deixar o usuário criação DTO aberto, esse index aqui eu posso fechar, o agradecimento também, esse outro index também. Estou deixando só a view de cadastrar e o nosso usuário criação DTO. Aqui embaixo, vamos então criar uma nova div. A classe dessa div vai ser container, então a gente coloca aqui container, margem top 5. E embaixo, vamos criar o nosso formulário, o nosso form. E nesse form nós já podemos colocar aqui que vai ser um método post. O AspAction vai ser referente ao cadastrar. E o AspController vai ser referente ao usuário.
Então já sabemos que quando esse formulário ele for submetido, ele vai ser enviado, enviadas as informações aqui para esse cadastrar que tem dentro do nosso controle do usuário. Esse método ainda não foi criado, vamos criar mais para frente. Aqui dentro do nosso formulário, então, vamos criar os nossos campos. Então, o primeiro campo que nós vamos ter aqui vai ser o seguinte. Essa div, essa primeira caixinha, ela vai ter um margem bottom de 3 e ela vai ser formada por uma label. Essa, no caso, vai ser a primeira label, nós vamos colocar o usuário aqui como sendo a label. Logo embaixo, já colocamos aqui o nosso input do tipo texto, class form control e ESP for usuário. Embaixo, vamos colocar um span, que vai ser o nosso ESP validation for usuário, para que a gente possa estar validando esse campo, e o nosso class text danger, para ser um texto vermelho que apareça quando essa mensagem de erro surgir. A gente pode copiar aqui essa caixinha e colar mais 3 vezes. No próximo label aqui nós colocamos o nosso e-mail, então esse input vai ser do tipo e-mail e esse ESP validation for vai ser para o e-mail. E ESP for vai ser por e-mail também. Logo abaixo colocamos a senha, que vai ser tipo password. Vai ser o ESP for senha, ESP validation senha. E o próximo vai ser o confirma senha. Agora a gente pega aqui a propriedade, vai ser confirma senha propriedade mesmo, então ESP for confirma senha e ESP validation for confirma senha, e o tipo do input vai ser password também. Perfeito. Aqui embaixo nós conseguimos colocar o nosso button. Esse button vai ser o de cadastrar. Ele vai ser o tipo submit, que ele vai submeter o formulário quando nós clicarmos nele. A nossa classe vai ser um btn success text center with f100 para ocupar toda a extensão e um margem bottom de 3. Vamos colocar também um style aqui nesse botão, que vai ser um color black, um font weight bold e perfeito. Criamos o nosso botãozinho aqui. Logo abaixo podemos criar um A. Esse A vai ser referente ao voltar, para nós voltarmos para a tela inicial caso a gente não queira mais fazer nenhuma modificação. Então a gente pode colocar uma class btn info para modificar a cor, um text center e um idf100 para ficar toda a extensão, e podemos também colocar um style. O style vai ser o mesmo aqui de cima, então a gente pode colocar, apenas copiar e colar aqui na parte de baixo. Vamos colocar aqui esse style então. Vamos copiar ele aqui e colocar aqui na parte de baixo. Perfeito. Esse vai ser o nosso botão de voltar. E ele vai voltar para onde? Ele vai voltar para o nosso ESP controller e-mail e ESP action index. É para cá que ele volta quando nós clicamos nesse botão. Perfeito, criamos então aqui a nossa view de cadastrar, tudo bem certinho, né? Todos os nossos campos aqui bem dispostos. Agora, vamos criar o nosso método de cadastrar efetivamente. Nós vamos então criar o método post, para qual esse formulário vai ser submetido quando clicado aqui nesse botão de cadastrar. Vamos voltar então lá para o nosso controller, usuário controller, e aqui nós vamos criar o nosso método de cadastrar. Primeira coisa, ele vai ser um http post, porque nós vamos postar basicamente umas informações, vamos enviar dados aqui para esse método. Ele vai ser public, async task action result, usuário model, é o que ele vai estar retornando, e o nome do método vai ser cadastrar, e ele vai estar recebendo aqui o nosso usuário criação DTO, que seria o nosso usuário criação DTO. Perfeito. Pode dar um Ctrl ponto no usuário model. Perfeito. Agora nós já temos o nosso método aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é criar um setor, o nosso construtor, que vai receber por injeção de dependência o nosso usuário interface. Então a gente vai fazer a injeção de dependência, colocar a nossa variável privada apenas de leitura, que será o nosso usuário interface, underline usuário interface. Vamos fazer a
ligação aqui dentro do nosso construtor e prontinho, estamos prontos para continuar. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é um if model state is valid. Ele vai verificar se dentro desse nosso usuário criação DTO, se todos esses requireds aqui estão sendo respeitados. Então, se as propriedades que possuem requireds como sendo requeridas e obrigatórias estão sendo preenchidas. Se por um acaso o meu usuário não for preenchido, ele vai mostrar que o nosso model state está inválido, porque ele deveria estar preenchido e vai lançar essa mensagem de erro de insira um usuário. Então, a gente pode dar um else aqui para caso o nosso model state esteja inválido, e já damos aqui um return view, retornar novamente a view de cadastrar, passando o nosso usuário criação DTO. Basicamente desta forma. Deixa eu tirar esse sinalzinho aqui. Perfeito. Agora, dentro do if, caso o nosso model esteja válido, nós vamos primeiro criar o nosso usuário. Para isso, nós vamos dar um await, porque nós vamos ter que entrar dentro do nosso usuário interface e cadastrar o nosso usuário. E para isso, nós vamos precisar estar conversando com o banco e fazendo uma requisição. Sendo assim, nós precisamos esperar que essa requisição seja feita antes de partir com o restante do código. Então, aqui, nós vamos ter o retorno de um usuário, nós vamos cadastrar no banco e retornar esse usuário aqui novamente para essa variável. E logo depois de fazer isso, nós damos um if usuário diferente de nulo, ou seja, a criação efetivamente funcionou. Nós damos um temp data, que seria a nossa mensagem de sucesso. E a mensagem que nós vamos incluir nessa mensagem de sucesso será usuário cadastrado com sucesso. Perfeito. E vamos dar um return redirect to action. Então, a gente vai mudar de tela agora. Nós vamos voltar lá para nossa e-mail, nosso controller de e-mail, lá para nossa index. Na verdade, é o contrário. Nós vamos voltar para index. O primeiro é o action, para a nossa action index dentro do nosso controller de e-mail. Caso esse usuário venha como nulo, que significa que algum problema aconteceu, então a gente copia esse daqui e cola aqui embaixo. Dessa vez vai ser mensagem de erro. E a gente coloca o textinho aqui de ocorreu um erro no momento do cadastro. E a gente retorna a view com o nosso usuário criação de DTO. Então, a gente não vai retornar o nosso redirect to action, mas vai retornar a própria view de criação com o erro que aconteceu. Esse erro aqui em cima está acontecendo porque no nosso usuário interface nós não temos o método de cadastrar. Então, é esse método que nós vamos criar agora. Vamos criar, então, um método que vai retornar um task usuário model. Esse vai ser o nosso cadastrar e ele recebe o nosso usuário criação DTO, usuário criação DTO. Vamos dar um control ponto aqui para incluir o nosso usuário model aqui dentro. Se nós viermos em services, usuário service e usuário service, vai ter um erro de implementação. Podemos dar um control ponto e implementar a interface. Implementando a interface, agora nós podemos criar efetivamente o nosso registro dentro do banco de dados. Para criar dentro do banco de dados, precisamos criar primeiro o nosso construtor e incluir aqui o nosso appdbcontext, o nosso banco de dados aqui dentro. A gente vai chamar de context, cria a nossa variável privada apenas leitura, do tipo appdbcontext, vai ser o nosso underline context. Fazemos a ligação aqui com o nosso construtor e agora sim estamos prontos para continuar. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar o nosso try aqui, vamos tentar realizar uma operação. Caso um erro aconteça, a gente joga um exception e esse exception é basicamente um throw new exception e a error message que aconteceu para nós sabermos exatamente qual foi o erro. Perfeito. Primeira coisa no momento de cadastrar que nós precisamos fazer é criar, basicamente, a nossa senha hash. A gente precisa criar uma senha hash a partir do quê? A partir do nosso usuário criação DTO senha. E ao criar essa senha hash, nós vamos receber de volta o nosso out, porque a gente vai estar recebendo essa variável já populada, que vai ser uma lista de bytes, e essa variável vai ser a nossa senha hash. Como também nós vamos receber uma outra lista de bytes que será a nossa senha salt. Então percebam,
Para criar a nossa hash, para criar a nossa senha criptografada, nós temos que passar a senha em formato de string. E depois nós vamos ter como resultado a nossa propriedade senha hash já populada e a nossa propriedade senha salt já populada. A gente colocou esse out porque nós vamos receber essa variável. Percebam que a gente não criou aqui um var senha hash e depois populou ela. Não, a gente já está automaticamente criando ela aqui e depois esse método já vai nos devolver essa propriedade já populada com as informações que nós precisamos. Basicamente dessa forma. Agora, depois que a gente recebe essa senha hash, nós vamos conseguir criar um novo usuário. Então, a gente cria um novo usuário model, e preenchemos os dados deles. Então, o nosso usuário vai ser igual ao usuário criação DTO, usuário criação DTO ponto usuário. O nosso e-mail vai ser igual ao nosso usuário criação DTO ponto e-mail. Então aqui, deixa eu só colocar em letra minúscula, usuário criação DTO.email. A nossa senha hash vai ser igual à senha hash que está aqui e a nossa senha salt vai ser igual à senha salt que também está aqui. Então dessa forma a gente criou o nosso usuário. A data de criação a gente não precisa colocar, porque como nós já sabemos, lá dentro do nosso usuário model, ela já é automaticamente setada como a data atual. Ok, então criamos o nosso usuário. Depois de criar o nosso usuário, a gente só precisa entrar no nosso context, adicionar o nosso usuário e logo após salvar esses dados no nosso banco de dados. Então, de forma assíncrona, por isso que nós colocamos o await e aqui em cima colocamos o async. Por fim, a gente simplesmente dá um return no nosso usuário, porque nós já criamos ele e agora essa variável já está populada. A gente pode até retornar apenas o nosso usuário criação DTO, para não necessariamente retornar a nossa senha hash e a nossa senha salt. Mas, nesse caso, eu vou estar retornando o usuário mesmo. Percebam que está dando esse erro está acontecendo porque a gente não tem esse método de criação de senha hash. E é o método que nós vamos estar criando agora nesse momento. Então aqui embaixo a gente vai criar um método público que ele não retorna nada especificamente e ele vai ter o nome de criar senha hash. Ele vai ter algumas propriedades aqui. Primeiro, uma string senha que ele vai receber, que nem nós estamos passando aqui, e ele vai ter esses out bytes aqui embaixo. Então ele vai ter o nosso out byte senha hash, out byte senha salt. O método em si ele não retorna nada, porém a propriedade que ele recebe já é uma propriedade que ele é uma propriedade de saída, ou seja, ele vai criar essa variável senha hash e automaticamente vai preencher ela aqui dentro do nosso trecho de código e vai enviar o resultado dentro dessa variável, perfeito? Então vamos fazer esse processo. Primeiro vamos dar um using HMAC SHA-512, é a forma de criptografia que nós vamos utilizar, esse HMAC SHA-512, vamos chamar de HMAC igual a new HMAC SHA-512, HMAC SHA-512. E dentro desse using, a gente vai criar então a nossa senha criptografada. Primeiro nós vamos popular a senha salt, vamos colocar que ela é igual ao HMAC.key, e o senha hash vai ser igual ao HMAC.computedHash system.text.encoding.utf8.getBytes senha. Então a gente transformou em um array de bytes a senha em string que nós tínhamos e computamos aqui como um hash, então ela vai ser transformada em um emaranhado de letras e números que seria a nossa senha criptografada. Tudo isso usando como base uma chave que é a nossa senha salt. Por que a gente usa essa chave? Porque é o seguinte, se duas pessoas criarem a conta com a senha 123456 e eu simplesmente apenas criar um hash para essa senha, os hashes vão ser iguais. Então, a senha hash de uma vai ser igual à senha hash de outra, porque a senha em string era a mesma. Agora, se eu uso a senha salt, eu uso uma chave como padrão, e essa chave é sempre variável, é sempre uma nova chave, então ela basicamente alterna, ela nunca vai ser a mesma.
Então, mesmo se um usuário criar a senha 123456 e um outro usuário criar a senha 123456, o hash, como ele vai ser criado em cima dessa chave, que vai ser diferente para cada um desses dois usuários, o hash vai ser diferente, mesmo com as senhas sendo iguais. É exatamente esse o processo que é realizado aqui. Perceba que agora o nosso método não está dando mais erro, aqui ele foi retornado, a nossa senha hash foi retornado a senha salt, e está criando o nosso usuário. Perfeito, então o processo ele está sendo criado perfeitamente bem. A gente pode salvar aqui e nós já está sendo possível criar um novo usuário. Nós podemos vir aqui no nosso AppDbContext, então aqui na nossa pastinha Data, AppDbContext, e vamos criar então a nossa tabela de usuários. Ela vai usar como base o nosso usuário model, usuários. A gente pode vir aqui em ferramentas, gerenciador de pacotes NuGet, console do gerenciador de pacotes, aumentar aqui a parte de baixo, e aqui nós vamos colocar o nosso Add Migration, adicionando tabela usuários. Vamos dar um Enter para adicionar dentro do nosso banco de dados efetivamente essa tabela aqui. Deu um erro aqui, vamos verificar o porquê. Nossa lista de erros nós temos um erro. Vamos clicar aqui. Perfeito. Isso está acontecendo porque no nosso cadastrar nós precisamos receber, percebam aqui, um usuário criação DTO. Porém nós não estamos passando nada. Então vamos colocar aqui o usuário criação DTO. E prontinho, agora nós não temos mais nenhum erro. Agora nós podemos tentar colocar a nossa migração novamente. Lembrando que a migração ela só roda se o projeto inteiro estiver compilando. Então não pode ter nenhum tipo de erro, mesmo que o erro não seja relacionado à migração. Perfeito? Então agora ele deu certo. Ele vai criar uma tabela com o nome de usuário, chave primária vai ser o ID e essas vão ser as colunas. Vamos dar um update database. Build succeed. Tá criando e criou. Done. Perfeito. Agora vamos ver se no banco essa nossa tabela foi criada. Entrando aqui na nossa tabela, né, no nosso banco de dados, nós verificamos que a nossa tabela de usuários ela tá criada. Se nós dermos um select nela, nós vamos perceber basicamente que todas as colunas que nós tentamos criar foram criadas especificamente. Então nós temos o nosso ID, o usuário, e-mail, a senha hash, a senha salt e a data de criação. Perfeito, tudo bem criado. Agora nós podemos testar para verificar se os nossos usuários estão sendo criados. Então vamos dar um play aqui na nossa aplicação e vamos tentar criar um novo usuário para verificar se o processo vai funcionar da forma que deveria. Aqui, abriu aqui o nosso projeto. Como nós não temos nenhum botão para entrar dentro da tela de cadastrar, nós vamos ter que entrar manualmente. Então primeiro a gente coloca aqui na URL /usuário e depois cadastrar. Pontinho. Essa é a nossa tela de cadastrar, ela foi criada aqui. Percebam que o nosso botão de cadastrar ele já está um pouco estranho. Se a gente vir aqui em cadastrar, a gente vai ver que o success está escrito errado. Escrevemos o success certo, vamos dar um novo play aqui no nosso projeto. Agora sim, já está verdinho. Vamos aumentar o usuário. Vamos colocar teste, e-mail vai ser teste, @gmail, senha 123456. 123456, confirma a senha 123456, cadastrar. Usuário cadastrado com sucesso, voltamos para a página inicial. Agora se a gente dá um select aqui, nosso usuário foi criado, nossas senhas estão criptografadas. Nós temos a nossa senha salt e a nossa senha hash, tudo criptografado devidamente. Perfeito, tá funcionando, nós estamos conseguindo criar aí um novo usuário. Agora, nós podemos fazer o seguinte, vamos criar as nossas sessões. Então, a gente vai criar os métodos de sessões, onde quando a gente realizar um login, que é um método que nós vamos criar mais para frente, a gente consegue criar uma sessão de usuário. Dessa forma, a gente consegue diferenciar quando um usuário está logado de um usuário deslogado. É isso que nós queremos fazer nesse momento. Então, vamos fechar tudo, todas as guias que nós temos aqui, certo? Para nós conseguirmos nos localizar um pouco melhor e nós vamos criar um serviço de sessão de usuário. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, então, é vir no nosso Services. Vamos diminuir aqui embaixo. Vamos diminuir um pouquinho aqui, minimizar algumas coisas para ficar mais fácil a nossa visualização. Então, a gente vai vir em Services. Aqui dentro de Services, nós vamos adicionar uma nova pasta, que vai ser a nossa seção Service. Vamos adicionar uma nova classe, vai ser o nosso iSessão Interface. E adicionar uma nova classe, que vai ser a nossa seção Service.
Aí, seção interface não é uma classe, ela é uma interface. E a seção service, ela é basicamente aqui incorporada pela iSeção, implementa, no caso, né, a iSeção interface. Perfeito. Podemos voltar aqui no nosso programa e realizar o registro dela aqui. Então, a gente pode copiar esse do usuário, colar na parte de baixo e o iSeção interface é igual a seção service. Perfeito. Está registrado esse novo serviço. Aqui na seção interface, nós vamos começar a criar todos os nossos métodos que nós vamos ter dentro da seção service. O primeiro método, ele vai retornar um usuário model, que será o buscar sessão. Então, quando a gente busca a sessão, a gente busca saber se tem algum usuário logado. Não recebe nada, apenas se torna um usuário. Outro método que não retorna nada é o criar sessão. Ele vai receber aqui um usuário model. Então, a gente recebe um usuário para criar uma sessão desse usuário. E o outro método, aqui está virtual, é void. Um outro método que também vai ser void, não retorna nada, é o remover sessão. E ele também não recebe nada e não retorna nada. Agora a gente vem no seção service, está dando um erro aqui de implementação. A gente pode dar um Ctrl ponto e implementar a interface. Temos os 3 métodos aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: vamos vir no nosso setor, criar o nosso construtor. E aqui dentro do construtor a gente precisa incluir, por injeção de dependência, o nosso HTTP Context Accessor. Então a gente vai ter o nosso HTTP Accessor. Perfeito. Private Read Only HTTP Accessor. Vamos colocar aqui HTTP Accessor como nome da nossa propriedade. E underline HTTP Accessor é igual ao HTTP Accessor. Fizemos a nossa injeção de dependência. Primeiro método que a gente vai fazer vai ser o de criar uma sessão. Então, criando uma sessão aqui, primeira coisa que a gente tem que fazer é um string usuário JSON. A gente vai transformar o nosso usuário em JSON. Para isso, a gente vai usar o nosso JSON Convert. JSON Convert, vamos dar um Ctrl ponto para ver se nós conseguimos incluir ele aqui. Vamos ver se aparece e não apareceu. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: vamos apagar esse daqui, dar um throw new implementation, throw new not implementation is exception. Voltamos ele aqui, voltamos aqui em cima para ferramentas, gerenciador de pacotes NuGet e gerenciador pacotes do NuGet. Gerenciar pacotes do NuGet. No procurar, nós vamos instalar esse primeiro, newtonsoft.json. Vamos colocar no nosso projeto, vamos instalar, aplicar. Pronto, agora voltando na nossa seção service, agora sim é para dar certo a gente colocar ali o string usuário JSON, JSON Convert, vamos colocar aqui JSON Convert, Ctrl ponto, aqui newtonsoft.json, incluímos e serialize object e vamos serializar o nosso usuário. Então a gente transformou ele em JSON. Agora dentro do nosso http.accessor, http context.sessão, a gente vai setar uma sessão, então set string, o nome da nossa sessão vai ser usuário ativo, uma virgulite aqui e colocamos o nosso usuário JSON. Então a gente colocou dentro da nossa sessão esse usuário. Perfeito. Agora, para remover sessão, a gente vai entrar dentro do nosso http accessor.http context.session.remove e a sessão que nós vamos remover é o usuário ativo. Perfeito. E agora, buscar a sessão, nós vamos basicamente colocar um string sessão usuário, vai ser igual ao nosso http accessor.http context.session.getString. Então a gente vai pegar uma sessão existente, que vai ser o usuário ativo, que foi o nome que nós demos. If sessão usuário igual a nulo, então não tem nenhum usuário nessa sessão, não tem ninguém logado, a gente dá um return null. Se não, a gente dá um return JSON Convert. Agora, deserializar, a gente vai destransformar em JSON e vamos transformar em um objeto agora novamente. O objeto que nós vamos transformar vai ser em um usuário model.
E o que nós vamos transformar em um usuário model é basicamente a seção do nosso usuário que veio como JSON. Então, seção usuário, a gente transforma em um usuário model e retorna isso tudo lá para o nosso usuário, né? Lá para o nosso código, quando nós viermos a chamar essa buscar seção. Perfeito, tudo criado, as seções estão prontas. Agora sim, a gente pode vir aqui no nosso home, no controller home, e vamos criar o nosso método de login. Mas antes de criar o método de login, vamos criar a nossa página de login. Então, a gente vai copiar esse index, ele vai se chamar login. Vamos dar um botão direito, adicionar exibição, exibição razor vazia, adicionar, e vamos dar o nome de login. Perfeito! Dentro do login, agora nós vamos estar criando a nossa layout aqui dentro. Primeira coisa que nós vamos fazer é a seguinte, vamos vir então aqui dentro do nosso e-mail index, copiar esses erros aqui na parte de cima e já vamos colocar aqui no nosso login. Segunda coisa é criar o nosso DTO de login. Então vamos criar aqui uma classe, ela vai ser o login DTO. E dentro desse login DTO, nós vamos criar as propriedades que nós queremos que o usuário preencha para que ele possa realizar o login. Então, a primeira coisa é um prop string e-mail, ele precisa preencher o e-mail, e prop string senha, o e-mail e a senha que ele precisa preencher. No caso do e-mail aqui, ele é required, e caso ele não seja preenchido, a gente coloca uma error message, deixa eu dar um Ctrl ponto aqui no required, error message, que vai ser o insira um e-mail. E embaixo vai ser exatamente a mesma coisa, porém insira uma senha. Também vai ser required. Agora sim, dentro do nosso login, nós podemos colocar aqui em cima que essa view, ela recebe como parâmetro, né, como visualização e como informações, o nosso model login DTO. É o que a gente vai estar recebendo aqui, demos o nosso using, agora está tudo pronto. Aqui embaixo, vamos criar uma div. Essa div vai receber aqui a nossa classe de container, margem top 5. Vamos criar o formulário. Vai ser um método post, o que esse formulário vai estar submetendo, e ele vai submeter lá para o nosso controller de home e para a nossa action login, que nós vamos estar criando. ASP action login que nós vamos estar criando. E aqui dentro a gente pode criar aqui os nossos inputs. Primeira div, class margem bottom 3. A gente pode até vir aqui no nosso cadastrar, e-mail, home, aqui o usuário cadastrar, copiar um deles aqui, podemos até copiar diretamente do e-mail. Aqui, ó, já tem o e-mail e a senha, um em cima do outro. Vamos copiar aqui e dentro do nosso login a gente coloca ele aqui dentro. Então, margem bottom, e-mail, tudo certinho. Essa daqui vai ser a label do e-mail, essa aqui é a label da senha, tudo bem criado. Agora aqui na parte de baixo, a gente pode apenas colocar um button. Podemos vir em cadastrar também, copiar esse button daqui, vir em login e vamos colar o button aqui. Prontinho, cadastrar. Só que nessa questão não vai ser cadastrar, vai ser o entrar. As informações aqui são as mesmas, então permanece dessa forma. A única coisa que talvez a gente mude é a corzinha do botão. Vamos colocar o warning em vez de colocar o nosso success. Perfeito, criamos aqui o nosso login. Próxima coisa que a gente pode criar é o nosso método do login especificamente. Agora lá dentro do nosso Home Controller, nós vamos entrar no Home Controller e vamos realizar o processo de login efetivamente. Então aqui embaixo de salvar dados clientes, a gente pode até copiar esse salvar dados cliente, colar aqui embaixo. Ele vai ser um HTTP post, o nome dele vai ser login, ele vai estar recebendo o login DTO. Então ele recebe login DTO. Perfeito. Ele tem um task action result, só que ele retorna um action result do tipo usuário model. Perfeito. Dessa forma que nós queremos. Ele também vai ter o modo state is valid para verificar se está tudo válido dentro do nosso modelo. Se não estiver, ele vai dar um return view
passando o login DTO. Dessa forma aqui. Modo state is valid, se tiver tudo válido, então a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma variável do tipo usuário, que vai ser igual a await, e dentro de nosso usuário interface, nós não estamos recebendo o usuário interface aqui, então vamos colocar usuário interface, fazemos a nossa injeção de dependência, Ctrl ponto aqui, para agilizar o processo. E seria esse esse daqui. Prontinho. Vamos dar um underline usuário interface, Prontinho, agora o nosso usuário interface já é para estar pegando. Underline usuário interface, ponto, login. E daí a gente passa aqui dentro o nosso login DTO. Perfeito. If o usuário.id for igual a 0, então nós vamos dar um tempo e data, mensagem erro, credenciais inválidas, porque significa que a gente tentou realizar o login e não conseguiu. Então, credenciais estão inválidas. E a gente dá um return, basicamente return view, para dentro do nosso login DTO. Else, existe um ID, a gente conseguiu localizar um usuário. Então, a gente pode copiar esse daqui, colar aqui embaixo, vai ser mensagem sucesso dessa vez. E colocamos a mensagem de usuário logado com sucesso. O return aqui ele vai ser um redirect to action. Então, ele vai nos redirecionar lá para a nossa index, para o nosso action index dentro do e-mail. E outra coisa que nós temos que fazer é incluir a nossa sessão do usuário. Por quê? Porque se a gente se logou, a gente tem que criar uma nova sessão com aquele usuário que foi logado. Então, o sessão usuário, nós precisamos incluir aqui no nosso construtor. Vamos incluir aqui o nosso sessão usuário, sessão interface. E aqui embaixo a gente coloca, antes de retornar lá para a nova view, a gente coloca a sessão interface, ponto, criar sessão, passando o nosso usuário aqui em cima. Perfeito, criamos uma nova sessão de usuário. Vamos dar um espacinho, que daí fica melhor a visualização aí para vocês. Aqui, um espacinho entre as questões. Primeiro cria a mensagem de sucesso, depois a gente cria a sessão, passando o usuário que foi logado, e depois a gente dá um redirect to action lá para o index e-mail. Perfeito? Agora, primeiro, próxima questão, né? Nós temos que criar o nosso método de login. Então, a gente vai copiar aqui o método de login dentro de usuário interface. A gente pode copiar esse cara aqui, colar aqui embaixo, vai ser o login, retorna também um usuário model, porém ele recebe um login DTO. Perfeito. Dentro então do nosso usuário service, a gente pode estar dando um Ctrl ponto aqui para implementar a interface. Vamos minimizar o restante e vamos deixar apenas o nosso login especificamente. Agora, vamos então desenvolver esse método, né? Desenvolver o método de se logar, basicamente. Então, vamos excluir esse daqui, vamos dar o nosso try e o nosso catch, que é padrão já. Vai ser um throw new exception, mensagem de erro. No nosso try, primeiro a gente vai dar um var usuário, é igual a await, context, ponto. Na nossa tabela de usuários, a gente vai dar um first show default e nós vamos pegar o primeiro usuário, o primeiro user, né? O primeiro usuário que contiver o e-mail igual ao login DTO.email. Perfeito? Então, a gente pegou o primeiro usuário que contém essas informações. Então, aqui, primeiro é first show default async, para não dar o erro. A gente pegou o primeiro usuário em que o e-mail que foi colocado na hora do login é igual ao e-mail que está dentro do banco. Perfeito, pegamos o usuário. If o usuário
igual a null, ou seja, não existe nenhum usuário com esse e-mail, então a gente retorna um new usuário model. A gente retorna um usuário vazio, automaticamente o ID dele vai ser 0 e ele vai cair naquela regrinha que nós criamos de que quando o ID é igual a 0, ele dá mensagem inválida de credenciais inválidas. Agora, if verificar senha, a gente vai verificar se a senha está correta. Vai ser um método que a gente vai criar, que vai receber o nosso login_dto.senha, vai receber o usuário.senha hash e o usuário.senha salt. E a gente dá aqui um return new usuário model. Como que vai funcionar esse verifica senha? Esse verifica senha, ele pode retornar ou true ou false. Se ele retornar true, significa que a senha está ok. Se a senha está ok, eu não quero que ele entre aqui nesse trecho de código, porque daí ele vai retornar um usuário vazio. Então, para isso, eu vou colocar um exclamação aqui na frente. Se ele retornar true, esse exclamação transforma para false e ele não cai nesse trecho de código e ele segue. Se ele retornar false, esse exclamação muda para true, ele entra no trecho de código e retorna daí basicamente um usuário vazio, isso porque se ele retornar false significa que as senhas não batem. Então o e-mail existe, o usuário existe, mas a senha que foi colocada não bate com a senha que está no banco. Perfeito? Agora, se tudo isso funcionar e passar por tudo isso, a gente simplesmente retorna o usuário, porque daí realmente esse usuário foi logado e está ok. Agora então, vamos criar esse método de verificar senha. Vamos copiar aqui. Nós vamos criar um public, ele retorna um booleano, retorna um true ou false, verifica a senha e ele recebe uma string senha, um array de bytes do tipo senha hash e um array de byte do tipo, tinha até completado aqui já, um array de byte do tipo senha salt. E agora vamos verificar se está tudo certo. Vamos colocar um using. O nosso hmac SHA-512, vamos chamar de hmac, é igual a new hmac SHA-512. Começamos aqui o nosso using. Porém, como eu já expliquei para vocês, todas as senhas hash que nós estamos criando, elas estão sendo criadas baseadas numa senha salt, numa chave, numa key. Para nós verificarmos, primeiro, para verificar se essa senha está certa, a gente vai ter que criptografar essa senha e comparar essa senha com a senha hash que está no banco. Porém, essa senha hash ela foi criada em cima de uma senha salt. Então, para que essa criptografia dessa senha aqui seja feita usando como base a mesma chave, para que elas efetivamente possam ser iguais a essas senhas hash, a gente precisa passar aqui dentro do nosso hmac a nossa senha salt. Então, beleza. Tudo que a gente criptografar aqui dentro vai ser utilizado como base o nosso senha salt. Isso que a gente está dizendo. Então, agora, a gente vai criar um var computed hash e nós vamos, então, criptografar a nossa senha. Vamos, então, para criptografar, a gente coloca um hmac, nós já fizemos isso antes computed hash system.text.encoding.utf8.getBytes e a gente passa a nossa senha. Prontinho. Criptografamos essa senha utilizando como base a senha salt. Tranquilo. Agora a gente vai dar um return. A gente vai pegar o nosso computed hash, que é a senha que nós acabamos de criptografar, ponto, sequence equal, a sequência de bytes dela é igual à senha hash, que é a senha hash que nós estamos pegando aqui do usuário. Se for, retorna true, as senhas são iguais. Se não for, retorna false, as senhas são diferentes. Perfeito? Então aqui a gente já consegue fazer a verificação para ver se a senha está ok e aqui já segue. Se for true, ela segue e faz o login do usuário ser ok. Se ela for false, ela vai retornar um usuário vazia e vai mandar a mensagem de credenciais inválidas ali para o nosso usuário. Perfeito? Tranquilo, fizemos essa verificação. Agora se a gente der um play na nossa aplicação, tentei rodar aqui e deu um erro. Vamos clicar aqui nesse login para tentar entender o erro. Primeiro, esse login, interface login, não é possível localizar. Aí tá com L minúsculo. É L maiúsculo que está no nosso usuário interface. Lá no nosso usuário interface, L maiúsculo. Basicamente por isso. Vamos dar um play na nossa aplicação novamente para ela rodar.
Aqui, ele está dando um erro de serviço, como se ele não tivesse conseguido construir alguns serviços. Isso é porque, provavelmente, quando a gente criou a nossa seção service, a gente não colocou o iHTTP Context Accessor lá na nossa inscrição. A gente não escreveu o Context Accessor lá. É isso que a gente precisa fazer. Vamos vir no Program, então, e vamos criar aqui, basicamente, uma escritura. Vamos registrar o HTTP Accessor. Então, iHTTP Context Accessor é igual a HTTP Context Accessor. Perfeito. Dessa forma aqui. Como também a gente precisa cadastrar as nossas sessões. Então aqui embaixo, acima de Builder, acima do app, Builder Build, a gente vai colocar builder.services.add session, options. E as opções são as seguintes. Primeiro, options.cookie.http only igual a true e options.cookie.isEssential igual a true também. E aqui embaixo nós vamos colocar o seguinte, em cima do map controller, nós vamos colocar um app.useSession. No caso do HTTP Context Accessor, a gente tem que colocar add singleton, não o add scoped. Agora a gente pode dar um play e provavelmente agora é para nossa operação funcionar. Perfeito, agora rodou. A gente pode colocar aqui um /login. Não sei se é não, é /home login, /home/login. Prontinho, a nossa tela de login está aqui. Nós criamos um usuário que foi o teste gmail.com 123456. A gente dá um entrar. Vamos ver se vai se logar. O usuário logado com sucesso e criou uma sessão para nós. Perfeito. Então a gente está logado, a gente conseguiu acessar essa tela aqui, ele foi nos redirecionado. Se nós voltarmos agora lá pro home./login e tentarmos nos logar, entrar sem preencher nada, aparecem as mensagens aqui. Da mesma forma que se a gente colocar um e-mail aleatório e uma senha aleatória, ele vai dar credenciais inválidas. Então ele está funcionando corretamente da forma que nós desejamos, estamos conseguindo nos logar e deslogar. Agora, o que vamos fazer é criar as nossas layouts logadas e as nossas layouts deslogadas. Por quê? Pensem comigo, quando eu estou logada, eu quero a visualizar ali o nosso cadastrar para cadastrar um novo usuário. Por exemplo, eu vou rodar aqui o projeto já pronto para a gente conseguir exemplificar um pouco melhor essa questão para vocês. O que seria uma layout logada e o que seria uma layout deslogada. Percebam que na layout deslogada aparece aqui no nosso navbar apenas o login. Agora, se eu me logo dentro aqui do nosso usuário, então eu vou entrar dentro de admin, a layout logada, ela é diferente, ela aparece um sair e um cadastrar-se. É isso que a gente quer diferenciar, a layout de uma layout deslogada e a layout de uma layout logada. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir em Views, eles têm aqui as nossas View Share, basicamente, e aqui nós vamos fazer a seguinte modificação. Dentro da View Share, nós vamos criar uma nova classe, uma nova exibição, uma nova view, adicionar nova view. E essa view, ela vai se chamar underline layout deslogada. Então, nós temos a nossa layout normal, é essa layout aqui, e nós temos a layout deslogada. Dentro da layout deslogada, a gente pode vir aqui na nossa layout normal, copiar tudo que tem aqui, vir na layout deslogada e colar. Perfeito. Porém, a gente vai fazer uma modificação. Nesse nav item que tem aqui, que está como home, nós vamos colocar login. Perfeito? E ele vai redirecionar para home action login. Então, ele vai para a tela de login quando a gente clica nele. Perfeito? Dessa forma que nós queremos. E o text, ele tem que ser light. Vamos colocar aqui um text light. Vamos dar um play só pra gente ver. Na verdade, ela não vai aparecer ainda, né? Porque a gente não colocou ela em lugar nenhum. Mas a gente quer que ela apareça. Então, beleza. A gente colocou text light. Para nós fazermos ela aparecer, vamos colocar ela em algumas layouts. Primeiro, aqui na layout index, a gente quer que a layout que seja utilizada na layout index seja layout deslogada. Porque quando a gente tá aqui, a gente tá deslogado. Então, a gente coloca um arroba, abre aqui essas duas chaves e coloca layout. Vai ser igual, o layout que a gente vai usar é o layout deslogada.
Perfeito. Na tela de agradecimento, a mesma coisa. Vamos colocar aqui que quando a gente está na tela de agradecimento, a gente está usando a layout deslogada. No login, a mesma coisa. Quando a gente está no login, a gente está usando a layout deslogada. Agora, quando a gente está no index de e-mail, quando a gente está nos detalhes de e-mail, quando a gente está no cadastrar usuário, tudo isso a gente está logado, então a gente não coloca nessas. Vamos dar um play aqui na aplicação. E prontinho, já apareceu o login aqui. Se a gente tenta cadastrar aqui um novo negócio, um novo e-mail, gmail.com, enviar informações, a gente entra aqui na tela de agradecimento e aparece login aqui. Perfeito. A gente clica em login, a gente vem para a página de login e permanece aparecendo o login. Criamos a página deslogada, a layout deslogada. Agora nós vamos criar então a nossa layout logada. A layout logada ela já está aqui, vai ser essa layout aqui. A única diferença é que a gente vai adicionar mais um LI. Então tem esse LI aqui, a gente vai adicionar mais um. O primeiro vai ser o sair. E basicamente ele vai vir no home e ele vai para action sair e o cadastrar-se, né? Então a gente pode colocar cadastrar-se. Ele vai vir para o nosso usuário cadastrar. Perfeito. Então se a gente copia esse layout deslogada, entra aqui no index do e-mail e coloca ele aqui, só que agora underline layout, não a deslogada, mas a layout normal. Vamos vir aqui em detalhes também e fazer a mesma modificação, layout. Vamos vir em usuário cadastrar e a mesma coisa, layout. Fazendo dessa forma, a gente já tem como se esses layouts fossem as layouts deslogadas, fossem as layouts logadas. Dentro aqui do nosso underline layout, a gente tem o sair, tem o cadastrar, text dark, então vamos colocar text light em ambas. E perfeito, é dessa forma que nós queremos. Agora, vamos dar um play na nossa aplicação e vamos verificar se ele está funcionando corretamente e da forma que nós desejamos. Vamos fechar aqui e abrir novamente, só para a gente ter certeza de que está rodando tudo novamente. Vamos fechar, vamos dar mais um play na aplicação. Beleza, abriu. Agora a gente vem em login, vamos tentar entrar com o nosso teste, né, que foi o que a gente criou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dar um entrar. Prontinho, usuário logado e aqui em cima aparece sair e cadastrar-se. Tranquilo, é a forma que nós queremos. A gente pode entrar aqui na tela de cadastrar-se e a gente pode sair. Se eu clicar em sair vai dar um erro porque esse método não existe. Então a gente vai criar esse método de sair. A gente vai lá dentro do nosso home. Opa, vamos dentro do nosso home aqui e vamos criar o método de sair. O método de sair basicamente vai ser bem parecido com o do login. Basicamente o nome vai ser sair e aqui, antes de nós fazermos qualquer coisa, a gente vai vir no nosso sessão interface e vamos vir em remover sessão. Removemos a sessão do usuário que está logado e damos um redirect to action lá para o nosso index. Perfeito, dessa forma a gente já sai do nosso... Aqui, beleza? A gente vai dar um login aqui, vamos dar o nosso teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos dar um entrar. Prontinho, usuário logado com sucesso, estamos logados aqui. E aqui está o novo registro que a gente tinha desenvolvido. Podemos ir em cadastrar, podemos ir em sair, saindo nós estamos aqui. Porém, percebam que se a gente der um barra home aqui em cima, barra home, não, barra e-mail index, a gente consegue entrar aqui mesmo estando deslogado. Mas a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que a gente só consiga entrar na listagem de e-mails quando a gente estiver logado. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos criar filtros de usuário logado. Então a gente vai criar uma nova pastinha aqui. Vamos vir em adicionar uma nova pasta. Filtros vai ser o nome dessa pasta. E vamos adicionar aqui uma nova classe que será o usuário logado. Perfeito. E aqui, esse usuário logado, ele vai herdar the action filter attribute. E aqui embaixo a gente vai criar um método. Vai ser um public override, que a gente vai sobrescrever ele, um void on action executed
Action Executed Context e Based on Action Executed Context. Isso a gente vai deixar. Esse base a gente pode deixar aqui embaixo. E isso daqui vai ser executado no momento que a gente for entrar numa controller. Primeiro ele vai verificar essa regra aqui, verificar se ela condiz, se ela é respeitada e pode seguir ou não. Então, qual vai ser a regra que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar uma string sessão usuário para saber se o usuário está logado. Para isso, a gente vai entrar nesse context aqui em cima, .http:/context.session.getString, usuário ativo. Que a gente vai verificar se tem um usuário logado ou não. Existe usuário logado? Não existe usuário logado? É isso que a gente vai verificar. If string.isNull/empty usuário sessão usuário, se ele tiver nulo ou tiver vazio, significa que não tem nenhum usuário logado. Se não tiver, a gente vai dar um context result, é igual a new redirect to route result, igual a new route value dictionary, dessa forma aqui. Controller home action index. O que eu fiz aqui? Foi basicamente o seguinte. Peguei a seção do usuário. Se ela estiver vazia ou nula, significa que não tem nenhum usuário logado. Se não tem nenhum usuário logado, eu vou redirecionar o meu usuário lá para o controller index. Não vou deixar ele entrar nessa view, não vou deixar ele entrar na listagem de e-mail porque não tem ninguém logado. Então ele vai ser redirecionado lá para nossa view de index, tá bom? Que é onde ele pode ir quando ele estiver deslogado. Agora, se a gente dar um else aqui, ele não está nulo, não está vazio. Porém, se eu tento deserializar ele em um usuário normal, então eu tento aqui dar um JSON convert ponto deserializar em objeto, deserializar para que seja um usuário model, esse nosso sessão usuário. E quando eu tento deserializar esse usuário, ele é nulo, então eu tenho que fazer o mesmo redirect. Seguinte, sessão usuário está nula, significa que não tem ninguém logado. Se ela não estiver nula, mas eu tentar transformar essa sessão que está ali em um usuário e eu não conseguir esse usuário ficar nulo, significa que tem algum problema também, eu volto para index da mesma forma. Perfeito? É isso que a gente vai fazer. Agora, para a gente usar esses filtros, a gente simplesmente precisa vir aqui no nosso e-mail controller. A gente sabe que todos os métodos que tem aqui, eles só podem ser acessados por um usuário logado. Então, aqui em cima, eu coloco usuário logado. Ctrl ponto, usei o nosso filtro aqui em cima. Só usuário logado pode entrar aqui. Agora, aqui na tela de usuário controller, mesma questão. Os métodos aqui só podem ser acessados por quem está efetivamente logado. Então, eu coloco usuário logado. Home controller. O home controller, eu posso acessar esses métodos mesmo estando deslogada. Então, não preciso colocar nada. Salvamos tudo. Vamos dar um play na nossa aplicação. Vamos fechar ela aqui e vamos dar um play novamente. Abriu aqui nossa aplicação. Eu não estou logada. Se eu der um barra e-mail, eu volto para minha index. Se eu dou um barra usuário cadastrar, eu volto para minha index, não consigo entrar. Porém, se eu vim aqui em login e coloco o nosso teste @gmail 123456 e dou um entrar, eu estou agora com o usuário logado e agora eu consigo entrar nessas rotas. Então, eu prossigo vir no cadastrar e se eu quiser voltar a partir do e-mail, eu consigo vir aqui. Se eu quiser entrar no cadastrar, no usuário cadastrar a partir da rota, eu consigo também. Perfeito, a gente travou as rotas. Eu só consigo ir para cada uma das rotas se eu estiver logado. Se eu não estiver logado, eu não consigo. E consigo sair agora aqui. Me desloguei e voltei para o login. Perfeito? Então, o processo está funcionando perfeitamente bem. Nós já conseguimos enviar e-mail no nosso primeiro vídeo e aqui nesse segundo criamos toda a nossa interface de usuários, criação de usuário, questão de autenticação, sessões, o travamento das rotas e assim por diante. Vocês tenham curtido? Caso vocês queiram aprender cada vez mais e desenvolver um projeto bem mais complexo do que esse, um projeto maior, onde nós vamos também trabalhar com autenticação, com sessões, com filtros de rotas, com CRUDs completos, com
empréstimo de livros, não se acanhe em entrar na descrição e acessar o curso que nós temos disponível, onde você vai aprender um projeto completo de empréstimos de livros e onde você vai ter todas essas funcionalidades que eu repassei e muito mais, como a extração de relatórios, importação de imagens, entre outros. Espero vocês lá, link na descrição para acessar.